E para iniciar o programa de hoje, nós vamos conversar com o professor Edirlei Souza. Ele é professor, servidor público federal, graduado em Direito e pós-graduado em Direito Eleitoral e Processo Eleitoral. Possui pós-graduação também em Comunicação Pública. Nós vamos falar sobre as novas regras que serão aplicadas nas eleições a partir do ano de 2022. Boa noite, Edirlei, seja muito bem-vindo. Boa noite, muito grato estar aqui no programa Ponto de Vista, né? Que tem como âncora o nosso grande amigo Carlos Caldeira, não pode estar aqui, não pôde estar aqui, está se cuidando em casa, logo mais estará aqui, mas enfim, vamos ao que interessa, falar um pouco das regras, do que tem de novo na legislação eleitoral. E, claro, não vamos ter condições de a gente esgotar o tema, direito eleitoral é muito apaixonante e estou aqui à disposição para comentar um pouco aí com os telespectadores desse programa Ponto de Vista. Inicia para a gente falando sobre a sua especialização, né? Como você escolheu o direito eleitoral, como você se especializou nessa área, há quanto tempo você atua na área do direito eleitoral? Bom, é muito bom sempre falar de direito eleitoral. Sou professor já há cerca de mais de uma década, me formei em Direito pela Universidade Luterana do Brasil, hoje não existe mais, a São Lucas herdou, a UBRA de Porto Velho. Sou natural daqui, nascido, criado aí tomando água do Madeira. E direito eleitoral para mim sempre foi apaixonante. Por quê? Porque quando eu me formei, sempre gostei da atividade política, né, partidária. E em seguida, um tempo depois, eu ingressei no Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. E aí, lá eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação em Direito Eleitoral, à época em parceria com a Faro. E de lá para cá, a gente vem só se especializando, cada dia mais militando nessa área, como servidor público. E, enfim, está aí nessa área. Eu sempre digo que o ramo do Direito Eleitoral é uma disciplina dinâmica, né? Então, hoje está de um jeito, amanhã mudou a composição do TSE, os posicionamentos mudam, os entendimentos mudam, a cada eleição você tem uma reforma, algo diferente para se aplicar na eleição vindoura. E sobre a reforma, essas mudanças que vão ser aplicadas no ano de 2022, explica para a gente quais são as principais mudanças e como é que elas vão influenciar no resultado do processo eleitoral de 2022. Quando a gente fala dessas mudanças, a gente tem sempre que lembrar do que houve com a Emenda Constitucional 97. Em 2017 tivemos uma mudança importante para as eleições, que foi o término das coligações proporcionais, que nós não tínhamos até então, foi experimentado em 2020, certo? Essa experiência que nós tivemos nas eleições municipais com o término das coligações, ela trouxe uma experiência diferente, certo? Isso diferente no sentido de quê? Que os partidos não mais poderiam se unir para somar forças, votos, para eleger candidatos nas eleições. Tiveram que caminhar a sós. E aí, fruto dessa experiência que nós tivemos agora em 2020, agora nesse ano, com foco nas eleições de 2022, aqueles partidos pequenos que foram prejudicados, logicamente, por quê? Porque eles tiveram que caminhar sozinhos e não conseguiram votos o bastante para eleger os seus candidatos, certo? Então eles tiveram que fazer alguns rearranjos sob pena de esses partidos pequenos com o tempo ficarem mortos, né? Ou seja, foram extintos. A concepção dessa mudança de proibição de coligações é justamente isso, que o partido tem que ter subsistência própria. Nesse ponto, essa foi uma grande mudança em 97, com a Emenda Constitucional 97 e 2017, que trouxe reflexos para eleições de 2020. 2022, você já teve algo parecido com as coligações, que foi o surgimento das federações. O que vem a ser as federações, né? É algo muito novo, é fruto da lei número 14.208, agora de setembro de 2021. Essa lei ela trouxe o seguinte: tudo bem, não é mais possível coligações, é possível estabelecer as federações. Eu até comento que é como se fosse um balão de oxigênio para os partidos pequenos, para eles subsistirem. E essa lei diz o seguinte: olha, é possível se estabelecer uma forma diferenciada de coligação com a duração um pouco mais de tempo, ou seja, não vai ser mais, porque geralmente as coligações elas surgem para durar durante a eleição. Acabou a eleição, morreu a coligação. E aí, para o telespectador compreender,
você tinha partido de esquerda se unindo com o partido de direita, partido do centro com direita, porque as coligações possibilitam isso. Eu sempre digo que é o casuísmo. O que se busca naquele momento da coligação é unir votos para fazer um candidato. Como não foi mais permitido isso, eles criaram a federação, que é uma forma de união de partidos, só que não mais para subsistir durante apenas um pleito eleitoral. É para durar durante 4 anos, ou seja, um namoro prolongado. E aí a federação, naturalmente, é preciso caminhar em todos os sentidos. Essa federação, ou seja, o partido A se uniu com o partido B lá em Brasília. Novidade importante, essa união se aplica durante 4 anos no âmbito do Estado e município. Significa dizer que uma vez que ele se uniu lá em cima entre A e B, ele tem que repetir nas eleições aqui do Estado A e B. Então nós tivemos casos no Nordeste, por exemplo, eleições passadas, que acho que, se eu não me engano, um partido de esquerda se uniu com de direita, acho que o PCdoB se uniu com o MDB, o PSDB, coisa que na prática, durante 4 anos, imagina, direita e esquerda convivendo durante 4 anos, é como se fosse água e óleo. Essas mudanças são justamente para evitar esse tipo de coligação, de partidos que são totalmente linhas diferentes, né, se coligarem para fazer apenas o candidato, o nome do candidato, né? Perfeitamente. Porque acontecia antigamente, o eleitor, ele tem uma palestra do grande amigo da gente, professor Alexandre Brasílio, a palestra dele, o título era o seguinte: votei Maria, elegi João. Então, o eleitor, ele votava num candidato A, quando pensava que não, ele elegia candidato B, com ideologia totalmente distinta. Então, o fim das coligações veio acabar com isso, veio trazer mais transparência para o eleitor, porque ele sabe que se ele votar no candidato do partido A, ele corre o risco de eleger o candidato B, mas vai ser da mesma linha, o outro candidato do mesmo partido. Vai ser na mesma linha do pensamento, da ideologia. A gente sabe que essa questão de ideologia partidária, ela não existe como existia tempos atrás. Mas a ideia da federação foi justamente unir partidos que tenham identidade, certo? Por um tempo duradouro, ou seja, uma coisa mais séria. Ou seja, você não vai se unir simplesmente para uma eleição. Uma coisa era se unir para uma eleição que durava 45 dias. A federação diz, é possível se unir, mas vai durar durante 4 anos. Se você me permita fazer o seguinte registro para o telespectador, Edirlei, qual é a vantagem dessa união? Vai trazer essa ideia de se caminhar juntos durante 4 anos. A vantagem principal é que os partidos pequenos, com a emenda 97 de 2017, criou-se a tal famosa cláusula de barreira para recebimento do fundo partidário também, certo? Ou seja, o partido, para fazer jus ao fundo partidário, ele precisa atingir o número mínimo de votos hoje. A partir de 2018, a gente começou a experimentar isso. Então, partidos pequenos, partidos históricos como o PCdoB, 2018 para cá, já não mais estava recebendo fundo partidário. Essa união, possibilitada por meio de federação, dá um gás para o partido subsistir unido ao outro, sob pena de ele morrer. Então, a federação veio e trouxe essa possibilidade de eles se unirem, caminharem juntos durante 4 anos. Né? E tem algumas punições, se o partido, porventura, durante 4 anos sair, ele fica sempre, não pode participar de uma nova federação. Se, porventura, ele sair, ele não pode coligar durante 2 eleições. Tem algumas sanções extremamente severas. E também, o candidato que foi eleito em partido unido em federação, se ele sair do partido, ele é infiel e está fadado a perder o mandato simplesmente porque ele saiu do partido. E a federação, ela existe como se fosse um partido mesmo, ela funciona como se fosse um único partido. Eu sempre digo que é uma coligação aprimorada, uma coligação diferenciada, um pouco mais séria, porque ela tem uma duração de 4 anos e não mais durante uma eleição.